Star Wars Acolyte é uma série de promessas, de histórias que não sabem se confidenciar em uma única narrativa e formar qual de fato é a história que essa primeira temporada da série quer contar. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem sim as notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui, beleza? Vamos lá comentar aí sobre Star Wars Acolyte, né? A nova série de Star Wars, aí, a primeira série, na verdade, a primeira produção de Star Wars que se passa muitos anos antes de toda a saga Skywalker, então não vai ter nenhuma ligação com Skywalker, não vai ter nada envolvendo Skywalker. Isso aqui é uma série que vem com essa promessa de se passar ali na Alta República, de mostrar a era dos Jedi, a era de glorificação dos Jedi, né? Aquela época que os Jedi eram considerados os Cavaleiros da Paz, os caras que eram, antes de se tornarem reféns da política da República, que a gente vê nos prequels que o George Lucas fez e tudo mais, né? E eu acho que esse, para mim, já é o primeiro erro da série, porque é o seguinte, a série se estabelece, ela tenta se estabelecer como um thriller de investigação, um thriller de assassinato. Há uma pessoa que está matando Jedi e os Jedi precisam investigar isso o quanto antes. Só que o problema é justamente que a série cria todo esse clima de ser um thriller de assassinato, de que tem um assassino, de que ele está matando Jedi, mas depois esse barco se afunda porque a série começa a criar tantas historinhas, tantas tramas, que ela não consegue cadenciar e equilibrar todas essas tramas para definir qual de fato é a história central desta temporada. São 8 episódios de uma série que não sabe condensar todas as suas tramas nessa narrativa, que não sabe equilibrar tudo isso em uma única narrativa. Porque essa é a história de duas gêmeas que estão em conflitos em lados opostos dessa guerra, né? Uma está caminhando para o lado sombrio, aparentemente, e a outra foi uma Jedi, largou o Conselho Jedi. Aqui a gente tem as figuras das gêmeas como a Meia Oxa, né? Que são essas gêmeas opostas, esses dois conflitos, né? Desse conflito central do que seria as duas protagonistas dessa história. Só que o problema é que ao mesmo tempo a gente tem a história dos Jedi, tem que investigar quem que tá matando os Jedi. A gente descobre logo que é a Mei, que é a irmã do lado sombrio, né? A irmã da Osha, que é basicamente está indo pro lado sombrio, que está matando os Jedi. Aí a série, ela tenta se vender nisso como uma espécie de tipo, beleza, então isso aqui é uma história de você ter duas irmãs em dois lados opostos, ao mesmo tempo que os Jedi estão tentando parar essa outra irmã que está tentando matar os Jedi, que a gente aparentemente, até então, a gente não sabe qual é o motivo do porquê que ela está fazendo isso. Só que o problema é que o roteiro da série, ela é muito previsível. O roteiro da série não esconde momento algum que lá no passado dessas duas irmãs, algum Jedi ali responsável, que no caso é o personagem do Mestre Sol aqui na série, ele fez alguma bosta, ele fez alguma merda no passado que resultou nesse conflito interno, né, nessa história central da série. Em momento algum a série esconde que os Jedi fizeram alguma besteira no passado, e eu acho que o problema é que justamente quando vem a revelação, eles guardam essa revelação lá pro penúltimo episódio da série. E isso para mim é um problema gigantesco, porque você tá fazendo uma série de 8 episódios só. Essa série, na verdade, devia ter 10 episódios, porque 8 episódios cada episódio aqui, ela tem uma duração que é um pouco rápida, ou seja, o ritmo de alguns episódios é um pouco rápido, a duração deles acaba sendo de 30 e poucos minutos, então você claramente percebe que falta mais tempo para desenvolver as coisas com mais calma, parece que tudo fica um pouco corrido ali na metade para o final da temporada, e a série ela muda de tom do nada, aparentemente do nada, o que ela começou como um thriller de assassinato dos Jedi, ela termina como uma série das duas irmãs em lados opostos, onde uma vai virar de lado e a outra vai voltar para um outro lado, sabe? Então vira essa questão de tipo, mano, qual que é a história que essa série quer contar? E como se não bastasse tudo isso, a série ainda bota um personagem mascarado aqui, que é pra ser o Sith, né? Que é o personagem do Kimir aqui. Cara, o ator muito gostoso, o ator é muito bonitão, muito pimba, assim, ele parece ser um cara excelente, assim, tipo,
deve ser uma boa pessoa, entendeu? Mas o problema é que o personagem dele não tem nada pra fazer nessa série, nessa primeira temporada aqui. O personagem dele é desenvolvido de uma forma muito ruim. Fica claro desde o começo quem é o cara mascarado, porque a série não sabe guardar suas revelações, ela não sabe esconder as revelações de uma forma bem feita, ela deixa cada vez mais previsível as atitudes dos seus personagens, e as revelações acabam sendo as mais zero aleatórias, zero possível, zero chocantes possível, tá ligado? E aí a série tenta botar o personagem do Kimir pra ser essa ameaça, pra ser esse Sif, pra ser esse cara que vai ser o meio que o antagonista dessa história. Só que a série não desenvolve o personagem, entendeu? É uma primeira temporada inteira de 8 episódios, onde apesar da série não saber cadenciar todas as suas tramas, ela também não sabe qual é, de fato, a história que você quer contar nessa série. Vai ser uma série sobre essas duas gêmeas, sobre a Osha May, vai ser sobre os Jedi ali, sobre o Alto Conselho, sobre toda aquela questão de Jedi serem imperfeitos, serem falhos, que é aquela coisa que o George Lucas desconstruiu a figura dos Jedi nos prequels, né, na época dos prequels do Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, Vingança do Sith, ou se essa é uma série do Sith, porque Star Wars Acolyte, quando ele foi anunciado que ele seria uma série sobre o lado negro, uma série sobre o Sith, uma série sobre o lado sombrio. E, cara, essa série aqui, de verdade mesmo, essa série aqui, ela não é sobre o lado sombrio, ela não é sobre o Sith. A série, mais uma vez, é uma produção de Star Wars se vendendo como algo que ela não é. Isso já é, eu acho que é a primeira vez dessas séries de Star Wars até então que a gente tem uma série que se vende como algo que ela não é. Quando chega na série, ela é outra coisa, ela é completamente diferente. Os trailers, os pôsteres da série vendiam algo que seria uma série sombria. Cadê o lado sombrio nessa série? Cadê o Sif nessa série, sabe? Aí, como se não bastasse tudo, o final dessa temporada, eles tentam guardar uma coisa ali e tal, porque é aquele negócio, como eles não sabem cadenciar e equilibrar cada uma das suas histórias nessa série, eles vão acumulando promessas de personagens, de mais histórias para uma segunda temporada, porque a segunda temporada vai ter que resolver um monte de coisas que essa primeira temporada foi largando e deixando perguntas sem respostas, porque podia dar para fazer uma temporada inteira de 10 episódios aqui, cada um com uma duração de 40 e poucos minutos, sabe? Botava uma duração maior para cada episódio, você conseguiria equilibrar essas histórias para cadenciar elas e equilibrar e formar qual é a história central dessa série. Porque, mais uma vez, cara, essa série aqui ela é sobre os gêmeos, ela é sobre os Jedi, ela é sobre o Sith, não dá para saber, sabe? Essa série aqui eu acho que ela é uma bagunça, ela é uma montanha-russa de que horas ela sobe, horas ela desce, horas ela fica equilibrada, mas depois ela desequilibra de novo, sabe? Porque é aquela confusão de que é uma produção de Star Wars que eu acho que ela mostra o quanto essas produções de Star Wars elas são afetadas no sentido de, tipo, cara, não adianta você fazer uma série de Star Wars com uma promessa de que ela vai ser sombria, de que ela vai ser sobre o Sith, que ela vai mostrar os Jedi da época do Alto Conselho, e no fim você entregar uma história que é desinteressante. As duas personagens principais da série são completamente desinteressantes. Eu não tenho empatia nenhuma pela Osha e pela May. Eu acho que, inclusive, a atriz que faz elas, eu não acho que ela seja tão boa atriz. Eu acho que, principalmente quando ela tem que interpretar as duas gêmeas conversando uma com a outra, eu acho que aí mostra que a atriz, eu acho que ela também não é muito boa. Eu não sei se é a atriz ou é o texto que dão pra ela que não ajuda muito. Então, assim, fora isso, eu acho que a série, até que ela é a série, ela tem um problema também muito foda de tecnicamente, eu acho que a série que ela não foi filmada com volume, eles foram para algumas locações reais gravar a série, só que fica claro o uso de tela verde o tempo inteiro durante a série. Tem muitos momentos aqui que os personagens eles estão andando em cenários digitais que me lembra episódio 2, Ataque dos Clones, quando George Lucas fez 99% do filme digital, que você via cada local que o personagem ia, você via que era falso, o cenário era falso, parece que era tudo uns bonecão digital andando assim no cenário,
Então eu sinto que aqui a série que ela se aproveita muito de alguns cenários do Templo Jedi de Coruscant, e cara, eu já não aguento mais, de verdade, ver o mesmo cenário do Templo Jedi de Coruscant, da mesma forma que a gente já viu lá do Obi-Wan, a gente já viu esse cenário até em algum filme, sabe, Star Wars, sabe, tipo, mano, vamos mudar uns cenários, vamos deixar essa série um pouco mais viva, sabe, os cenários mais vivos, sem ser algo digital e artificial, sabe? Então, por mim, de verdade mesmo, acho que Star Wars Acolyte é uma bagunça. Essa primeira temporada aqui, ela é promessa atrás de promessa e ela não cumpre bem o seu dever, porque ela não é uma série que ela determina qual de fato é a história que ela tá contando. E pra mim é uma bagunça total, velho. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Star Wars Acolyte, dessa primeira temporada, né? Ainda não confirmaram a segunda temporada, mas provavelmente vai ter. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês e tchau!